Daí, galera, começando mais um podcast Pode, Dudu? Aqui tudo pode. E tô com a Andréia Soares, ó, presta atenção. O currículo é tão grande, que todo mundo sabe que eu não uso pauta, né? Mas eu vou ter que usar. Psicanalista com formação internacional em programação de neurolinguística, master em hipnose clínica, especialista em consciência corporal, além da formação em linguagem do corpo e inteligência emocional. Pós-graduanda em constelação familiar, sistemática e organizacional. Só que além de tudo isso, tem um currículo muito maior aqui. Mas antes disso, primeiramente, obrigado pelo carinho, por ter aceito o convite do podcast Pode, Dudu. Muito obrigado mesmo. Conta um pouquinho da sua história, da sua vida. Você já imaginou ser psicanalista? Esse é teu sonho de criancinha? Bom, primeiramente, eu que agradeço, fico muito feliz de a gente estar batendo esse papo aqui. Eu gosto bastante, gosto de falar, de contar a história. E obrigada aí, né, por falar e de ser currículo, porque na verdade é uma história de vida, né? É uma história cheia de propósito. E esse momento hoje, onde eu estou psicanalista, ele também conta uma história aí de um chamado, né, que tem a ver também com propósito nesse novo momento, nessa nova era, né, do nosso planeta. Mas eu vim lá de uma formação, aí lá atrás, uma formação de bailarina profissional, de educação física, formação em dança, pós-graduação em consciência corporal. Aí, pega um livro de nossa, de 70 páginas para você começar a entender. E aí vai. Aí tive companhia de dança profissional. Aí eu trabalhei com gestão em academias, com formação de professores pela Secretaria Municipal de Educação, tive a minha escola de dança há muitos anos, tive um programa de TV, chamava-se Conexão. Aí eu fui para a área acadêmica, né, na área de graduação, na PUC, em pós-graduação, Tuiuti, foram muitos anos ali. Mas nesse período todo, sempre eu gostei muito dessa parte terapêutica e já na época, né, quando eu tinha a escola, eu comecei a trazer uma visão diferente para esse lugar do movimento, da dança e tudo mais, né? Mas que currículo, hein? Aí trabalhei com economia criativa, né? A gente fez um projeto aí que chamou-se Curitiba Paraná Show, na área de turismo, economia criativa, com cultura, com educação, contando a história de Curitiba, do Paraná. É bonita a história de Curitiba, Paraná, né? Nossa, muito legal. Foi muito bacana, assim. Então, experiências, assim, bem ricas. Sim. E aí, essa parte, na verdade, terapêutica, ela começou a aparecer com mais intensidade, as pessoas procurando, buscando mais. Nessa época que eu tinha escola, eu desenvolvi essa metodologia que eu chamei na época de dança-terapia. Então, naquela época, eu tinha algumas formações, assim, técnicas, né? E aí a coisa começou a vir, principalmente ali naquele momento ali, né, que a gente ficou parado, ali aquele tempo em casa. Então as pessoas buscavam muito isso para se organizar, para se sentir melhor. E foi na pandemia, um pouquinho antes da pandemia que você começou? Um pouquinho, né? Antes ali. Pandemia. Aí eu comecei a mexer, a me organizar, e aí eu falei, então vamos oficializar para que eu realmente possa estar atendendo em consultório. Aí fiz aí todas essas formações, foi bastante tempo de estudo. Essa formação de 3 anos de psicanálise integrativa, que tem essa palavra integrativa, e no final ela tem uma questão assim que para mim é bastante importante, né? Que é uma visão mais sistêmica, né, do ser humano, não é a psicanálise fechada. E então foi incrível, está sendo uma experiência muito legal. Mais uma experiência. Mais uma experiência. Que experiência. Mas a dança-terapia eu não larguei dela. Então ia perguntar não larguei. Você não largou da dança-terapia, não, né? A dança-terapia, de manhã, a gente tem umas turmas, né? E ali é legal, porque aí a gente trabalha toda essa minha bagagem, né? De corpo, de consciência corporal. Aí coloquei junto na metodologia a linguagem corporal da escola da Cristina Cairo, que é uma das minhas formações. Eu ensinava, inclusive, essa linguagem do corpo na época lá na acadêmica, na PUC e tal. Já levava uma visão diferenciada, né? Que hoje está todo mundo falando sobre isso, né? E lá atrás eu lembro que eu tinha umas alunas assim que chegavam para mim e falavam assim, professora, ou você é visionária ou você é maluca. Ufa, graças a Deus que deu certo a primeira, né? Visionária. Porque era meio disruptivo mesmo você falar de um corpo, você falar de sintomas e de doenças que o corpo mostrava um caminho.
E através de uma programação mental, de uma consciência, você podia gerar cura. Né? Em vez de você ficar só naquela coisa do medicamento, da medicina tradicional, né? E me diga uma coisa, a dança-terapia, igual você falou, você já explicou um pouquinho, mas para a pessoa que está em casa, que possa não ter entendido, você mostra como que é a dança. É prático, é prática, dança. Pensa assim, naqueles bailes de formatura muito legal. Divertidíssimo. Aquelas músicas dos anos 60, música 70, do 80. mundo inteiro. Só que são músicas de alta qualidade, músicas onde eu estudo a letra, onde eu estudo uma certa frequência que tem sonora nas músicas, porque eu também, olha só, né? Então, vamos lá. Vamos ver, eu tenho que então, vamos lá. Esse currículo então, aqui, eu toco percussão, eu Sério? toco piano, eu toco flauta. Então, eu também tenho um estudo aí com música. Já tem um dom no ouvido também. Pois é, o dom no ouvido. Então, eu percebo assim que, isso aí a gente vai falar também um pouquinho, quando a gente entrar na questão da hipnose, que essa questão do som, da música, da letra, ele interfere, influencia num monte de coisa, né? Então, aí eu trouxe isso para essa vivência. Então, assim, é serotonina na veia. Porque é alegria, é movimento cardiovascular de baixo impacto, movimento simples, fácil, onde você consegue realizar esse movimento, não tem que ficar copiando o tempo todo, não tem aquela vibe mais comercial de coreografia que você tem que repetir, meio robozinho. É legal, mas eu percebi durante todos esses anos, né, na área, que faltava esse nicho, né, nesse lugar onde você usava essa metodologia como uma ferramenta de autoconhecimento, né? Então, enfim, e aí as músicas são de alta frequência, né? Onde a gente hoje tem estudos aí, e a gente sabe que frequências mais elevadas, vibracionais, ela estimula determinados neurotransmissores, né? Isso que é bom a pessoa entender que alta frequência, ela tem aquele... Ela tem um viés prático, né? E isso traz um bem-estar para as pessoas, né? E assim, eu já vi casos lá no trabalho de pessoas que chegaram assim com dores de artrose, artrite, com a mobilidade, com o movimento, alta frequência, serotonina e tudo mais. Em 6 meses estavam se movimentando sem dor, estavam mais felizes e sem medicamento. É porque a música em si, ela já traz para a pessoa uma tranquilidade, né? E ainda a música certa, introduzida com uma dança, com os movimentos perfeitos, aí eu acho que a frequência lá em cima, tô certo? Tô falando ou tô errado uma coisa? Perfeito, exato. Né? Ela pode curar, certo, ou ela pode te levar num estado que você nem tá percebendo que ela te levou, aonde vai te causar irritabilidade, vai te causar depressão, vai te causar angústia, vai te causar alguns padrões mentais, alguns gatilhos, inclusive, né? Que não são legais, que leva a pessoa, inclusive, até consumo de excesso de álcool, excesso de comida, excesso de vício de maneira geral, né? E que, olha, vem de uma cultura musical, de uma cultura de massa. Então, tem um monte de coisa aí. E tem algumas músicas específicas, assim, que essa música... Lógico, igual você falou, você já faz um estudo, você levanta as músicas, mas que deixa com alta frequência. Mas tem uma música assim que, quando você põe ela, não tem uma pessoa que não fala assim, caramba, essa música é perfeita? Tem alguma específica assim ou não? Não tem. Mas tem um senso comum, assim, quando você fala de músicas boas, músicas leves, músicas com letras que falam coisas alegres, coisas, sabe? Coisas do bem. Coisas do bem. Onde felicidade, alegria. Por exemplo, salsa. Algumas salsas são incríveis. Aquela batida, aquele tambor, aquela coisa. Um samba de raiz, né? Aí você tem Elvis, Frank Sinatra, você tem tambor, você tem percussão, você tem música clássica, você tem... nossa, então é uma gama muito grande, assim. Mas o legal é que não tem específico exatamente para você criar estímulos diferentes, mentais e energéticos. Então eu faço um caminho energético com vários estilos de música, aonde cada música está trabalhando uma parte do corpo,
está trabalhando um centro de energia diferente. Boa, essa foi... através do movimento. Cada música vai estimular. E cada música vai estimulando. Isso que muitas delas, inclusive, trazem até memórias positivas, né? E, enfim. Caramba, como que pode? Eu falo assim porque eu sou apaixonado por música. Então a música para mim, quando eu entro no programa de televisão, que você também já apresentou, quando eu entro no programa de televisão, quando não tem música, parece que daí quando entra a música, parece que eu já venho vem com uma outra energia. Com outra energia. Então eu escuto sempre uma Vários música, palestrantes fazem a sua preparação no backstage, assim, em palcos, em teatros, eles fazem com músicas de alta vibração. Né? Eles fazem movimentos específicos corporais e fazem com determinadas músicas, e aí eles entram num estado, aquela música traz um estado interno, e a pessoa entra assim, já entra com outro gás, entra com outro gás, não, com outra luz. Gás, daí você já entra, as pessoas já sentem aquela já sente exatamente. Exatamente. O carisma, né? Aí tem aquela conexão e tal. Conexão. Não, legal. E quando você formar também em educação física, né? Também. Você exerceu a função como educação física ou não exerceu a função? Sim, exerci. É que hoje você usa a educação física também para dança, não Eu usa? acho que é muito... a dança e a educação física é uma formação e uma experiência que eu tive muito interessante, que está me trazendo um diferencial para esse meio hoje da clínica, porque eu tenho um olhar mais sistêmico. Então, eu já olho para esse corpo, eu já olho para esse movimento, e ali muita coisa já me fala da pessoa. É por isso que eu quis falar um pouco da educação física, porque pode ser que esteja falando besteira, que eu acho o comportamento que você já entende do corpo, Sim. com a dança, que você também está entendendo do corpo e da reação de cada movimento, fez o diferencial para você. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, é a junção, né? De que você tem ali uma experiência, né, deste corpo em movimento e o que ele está dizendo com aquele movimento específico. Eu lembro que na época da pós-graduação, a gente ia fazer experimento no Parque Barigui. A gente ia olhando as pessoas, a maneira que a pessoa caminha, que ela se movimenta, a postura, como é que ela se mexia. Tem vários detalhes ali que aquilo falava muito dessa personalidade, dessa pessoa. E a linguagem do corpo egípcia da Escola Cristina Cairo, daí já me traz também uma outra informação, né, que tá tudo interligado, né? O assunto é hipnose, mas na verdade nós estamos falando de mente, de subconsciente, de inconsciente, tá tudo interligado. Então, essa metodologia milenar, né, de Hermes Trismegistus, lá no Egito, então fala que o sintoma, né, no corpo, ele é o inconsciente mandando uma mensagem para o nosso racional. Então, se a gente tem a possibilidade de entender isso e olhar para esse sintoma e tipo assim, opa, peraí, aí eu vou lá, eu busco uma interpretação que vem inclusive de um inconsciente coletivo daquele sintoma, daquela dor, e ali eu já entendo que, opa, eu me atento para o meu padrão mental, os meus pensamentos, os meus sentimentos, e ali eu já mudo o meu estado interno. E aí, por exemplo, dor de garganta, né? Então eu falo assim, o que é que você não disse ou que você engoliu, que te travou a garganta, né? Então, em que situação, né, que você se colocou? Dor de cabeça. Né? Dor de cabeça tem a ver com uma confusão mental, tem a ver com você está sendo contrariado no teu pensamento de alguma maneira. Então, você olha para isso, labirinto. Nossa, aí você... Caraca, agora você me falou da dor de cabeça. Você vai pegando uma coisa que eu nunca imaginei. A dor de cabeça tem fundamento que você está falando. Tem dor de cabeça por quê? O que está dando na... Às vezes você foi contrariado, ou às vezes é tanta informação, tanta pressão, você não sabe nem o que começar, por onde começar. E aquilo acaba somatizando, né, que é a psicossomática. Então, a linguagem do corpo é a psicologia da correlação. Né? E aí você começa a fazer essas correlações. E aí você fala, opa, peraí. Tem alguma coisa errada. Aí você para, você já percebe que a tua respiração está diferente, que você está extremamente ansioso, né? No meu caso. E ali você para. E ali você tem
N situações que aí é muito sob medida, porque depende de cada pessoa, mas eu, por exemplo, eu paro, a primeira coisa eu respiro. É isso que eu ia falar. Eu tô aprendendo. Por exemplo, agora aqui, ó, tô empolgadíssima para contar tudo, para falar tudo e tal. E agora, aquela vozinha interna fala assim, tudo bem, você vai contar tudo, mas respira, que senão você vai falar demais, você pode sossegar. E você sabe, você me falando isso, hoje, esses tempos atrás, quando eu tô muito agitado, eu entro ali, calma, Dudu, calma. Aí vai dando uma relaxada, entendeu? Eu vou ficando mais tranquilo. Eu sou muito ansioso, você pode ver, né? Você falou em postura, eu tava assim, né? Porque às vezes quando eu vou indo pra baixando, mas tem que ter postura, né? Postura faz a diferença também. E aí, por exemplo, dias muito importantes, né? Que você tem, às vezes, muita coisa, uma agenda muito cheia. Uma dica boa pra nós, fala aí. Meditação. A meditação vai acalmar, vai baixar as tuas ondas cerebrais, vai te colocar numa onda mais alfa. Se você faz uma meditação bem profunda, você vai lá no Theta, que é uma zona terapêutica, que aí a gente vai... Aí tem a ver com a hipnose. E isso é muito bom, porque você vai se conhecendo, você vai trazendo, você vai dominando todo o teu sistema. Não é o sistema que te domina, não é a mente que toma conta de você. É você que vai percebendo esses teus processos e vai se utilizando das nossas ferramentas aqui, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso cérebro, que são coisas diferentes. E a gente fica lá como coordenador disso, com mais consciência. E aí a nossa mente vai expandindo, né? E aí a gente consegue ter mais clareza, mais intuição, melhora as decisões, a percepção muda. E aí a gente fica, inclusive, mais saudável. Sofre menos, né? Sofre menos. Se você falar assim, eu falo assim, se anda com as pessoas assim, tranquilas, calmas, você fica, eu falando com você, até minha respiração, na verdade, eu não sei, até a respiração, porque eu sou ansioso, eu falo rápido, às vezes quando eu tô aqui, os caras só me olham e ficam assim, ó, eu tô descendo, opa, e você vai sentindo que você pode aprender muito. Eu acho que tem que a meditação, a respiração, acho que é fundamental para tudo, quase. Para deixar a gente mais centrado, né? Que é, por exemplo... Se eu estiver falando besteira, você pode me corrigir, tá? Não, porque nada, eu tô adorando. Porque um gancho que você me trouxe agora é do livro O Poder do Agora, né? Que fala de estar no aqui e agora, né? Então, ali, entender isso numa amplitude, nossa, nos traz, assim, uma percepção... de captar a realidade da vida de um jeito muito diferente. Porque, se você prestar bem atenção, a gente, se olhar a grande massa de maneira geral, parece que é uma hipnose coletiva, né? Tá todo mundo seguindo, ninguém mais para raciocinar, ninguém mais questiona nada, tá todo mundo num estado hipnótico negativo, né? Onde você só reproduz e você só consome e você só repete e, na verdade, gera daí sim uma ansiedade, porque eu acho que no teu caso, que eu sinto assim, que eu tenho uma empolgação, que talvez não seja todo o tempo ansiedade, eu sei porque eu sou extremamente empolgada, né? Mas nesse sentido, né, de você nem saber mais quem você é direito, quando eu pergunto, né, em atendimento, em clínica ou em palestra, tirando essas histórias, tirando tudo isso, quem é você de verdade? Consegue me falar? Consegue me falar qual é o teu propósito de vida? As pessoas travam. Não tem, né? Não tem, travou. O que é o meu propósito? Não tem propósito. E aí a pessoa estava ali naquele ritmo de fazer, e vai, e é assim, é assim? Não, calma. E para você, como que é? Será que isso está funcionando para você? Né? Aí a pessoa está lá com 30 e poucos anos, a maior pandemia do mundo hoje é a depressão. É a depressão e a ansiedade. Isso é verdade. Né? A depressão e a ansiedade. Eu acho que a pessoa consegue, se ela fizer, vamos lá, um cronograma do dia dela, ela consegue fazer muito mais do que querer fazer na loucura. Então eu comecei a ter um diferencial quando eu comecei a pôr pautas na minha vida, o que eu vou fazer de manhã cedo. Eu não tenho tempo para academia, eu sempre fui à academia, parei,
porque a ansiedade. Aí eu tenho que, não, porque eu tenho que estar na obra, um engenheiro, não, porque eu tenho que estar no carro, comprando carro, não, porque eu tenho que estar no shopping, não, porque eu tenho que estar no podcast, não, porque eu tenho programa. Calma, eu aprendi, por isso que eu falo o seguinte, o podcast, ele me trouxe um dos maiores aprendizados da vida, porque cada um tem sua história, e cada um te ensina alguma coisa. Sim, então, certeza. Uma pessoa que eu vim aqui e comecei a fazer academia, uma pessoa que eu tentei melhorar minha postura, uma pessoa que tentei me acalmar, o teu engajamento já é gigante para mim, para minha respiração, para o meu a meditação. Eu acho que é uma troca, né? É uma troca. E a gente vai aprendendo com essas experiências, vai modelando, que nem nós falamos. Quem está ficando muito rico nisso sou eu. Opa! Porque eu estou pegando todas as pessoas boas e me ensinando um pouco de cada um. E está ficando rico. Não, mas é legal, como é gostoso falar com a pessoa, com a história de cada um de vida. É muito legal mesmo. Mas olha, é muito bacana isso e é um propósito maravilhoso. Porque a gente está num momento hoje, a gente está saindo daquela coisa da competição excessiva e está indo para o compartilhar. Exatamente. Né? Então está mudando esse mercado, a mentalidade, principalmente a nova geração. Né? Eu já passei dos 50, mas a galera, você percebe que já vem com isso, parece que o software, o download já veio de nascença, assim. Então você percebe que é outra vibe. Então isso aqui é um trabalho de propósito, né? Onde eu acho que a maior riqueza é a contribuição de levar a informação de qualidade para um grande público. Você está passando uma mensagem hoje, igual quando eu falo assim, eu estou ficando milionário, mas a todas as pessoas que estão assistindo, a sua história vai entender que a vida, você consegue fazer até mais do que você pode fazer se você tiver um propósito, tiver o seu tempo, a sua respiração na hora certa, tudo dá certo. É só você querer fazer. Porque daí o cara fala assim, mas antigamente passava tão devagar o tempo. Não é que passava, você não tinha tanto celular, então você tinha o tempo de conversar com as pessoas. Hoje a pessoa fica conversando com você, ele está assim, né? Daqui a pouco vai ter um podcast conversando, pega o seu celular, o que você acha? Então dá para você fazer tudo o teu propósito, dá para você curtir a sua vida, aproveitar a sua vida, fazer a sua academia, sua caminhada, a sua jornada, o seu trabalho, os seus projetos novos. Você é uma mulher de um projeto gigantesco. Olha o que você tem no teu currículo. Não, é verdade, é bonito. Que bom, obrigada. Poucas pessoas têm um currículo. Eu já entrevistei tantas pessoas, influencers, apresentadores, que não têm um terço do teu currículo. Então você tem um currículo de tirar o chapéu, parabéns, estuda, cada dia mais se dedica, e por isso que você está nessa evolução gigantesca. Que bom, agradeço. É verdade. E eu fico feliz. E ao mesmo tempo é uma responsabilidade, né? Porque hoje você ter o conhecimento e não compartilhar, e não fazer valer isso, serve para quê? Não serve para nada. Né? Então eu sinto que tem uma responsabilidade aí também de fazer isso para ajudar. Né? Assim como muitas vezes eu sou ajudada, mas também é uma via de mão dupla, né? Não. E essa questão de mídias e celular e tudo mais, né? Isso eu que vim também da educação e tal, a gente sabe que é um grande desafio, né? Mas eu vejo que o maior desafio é você ter uma consciência de você usar a tecnologia a seu favor. E não ao contrário. Hoje ainda está contra. Desde a postura, né? Porque assim, o nível, eu também faço um trabalho voluntário num espaço, numa associação, e a gente vê o quanto gera nas crianças, nos adolescentes, uma ansiedade tão gigantesca, sabe? E o vício tá mexendo muito na dopamina, sabe? E isso está sendo uma situação seríssima, porque primeiro que perde a capacidade de raciocínio, né? O algoritmo por si só faz com que a gente faça um retrocesso nas nossas sinapses, na nossa neuroplasticidade, no cérebro como um todo, nos processos mentais, na psique, na emoção, em tudo. Aí com isso vem o próprio sedentarismo, vem obesidade, crianças aí também, reflexo desse lugar onde está ali, com uma postura, cabeça baixa, né? E vai vídeo curto, dopamina, né? Viu lá um gatinho lindo, ai que lindo, vem uma sensação boa, pum, dopamina. Daqui a pouco a vida real não serve mais, porque na vida real você tem que ter um processo, você tem que ter resiliência, você tem que fazer acontecer de uma outra maneira, e ali a pessoa pira, não consegue mais. Você poderia deixar
pegar essa câmera aqui, André, e dar um recado para os jovens de hoje sobre a tecnologia. Tentar aproveitar essa tecnologia, igual você acabou de falar, mas para o bem, não tentar fazer a tecnologia ficar para o teu desgaste emocional, para ansiedade, para o nervosismo, porque as crianças ficam nervosas, né? Nervosas. Ele pega um celular de uma criança, porque daí a mãe acha... Quem sou eu para falar, né? Tá chegando meu neto aí. Chegou lá... Aí ele só vai ficar quieto se eu der o celular. Não é assim que funciona, né? Dá um recado aí pra galerinha que tá assistindo a gente, até pras mães, pros pais, pros avós, aí ficar ligado nisso aí. Isso, olha, é bem importante porque, na minha opinião, uma das maiores responsabilidades que existe para um ser humano para o outro é você criar um outro ser humano, né? E eu acho que a gente deveria ter uma motivação, até no sentido cultural, de que esses pais, ou quando o nenê chega, ou quando chegou, buscar realmente mais aprofundamento e informação dessas fases do desenvolvimento dessa criança, para você entender melhor esse processo e fazer acontecer de uma maneira mais harmoniosa e equilibrada. Agora, quanto à tecnologia, é assim, fazer uma metáfora, tá? Para quem estiver assistindo, principalmente jovens, porque eu tenho atendido muitos jovens chegando totalmente viciados no telefone, estão com dificuldade de estudar, estão com dificuldade de se relacionar, com notas baixas, às vezes vem com diagnóstico de déficit de atenção, não é porque não larga o telefone, tá bugando. Galera, tá bugando o cérebro, e é real, isso é físico, né? Então, assim, usar a tecnologia a seu favor e não ao contrário. A minha analogia, a metáfora é o seguinte: nós temos o cérebro, que é como se fosse o hardware de um computador. Aí a gente tem os softwares, que é a nossa mente, são os aplicativos. E acima disso é o programador, que daí é a gente. Nós somos o programador. Quando a gente se identifica com a nossa mente, a gente acha que nós somos a nossa mente ou os nossos sentimentos, dá uma confusão aí, né? E aí é que gera várias complicações. Então, entender que eu estou acima disso, eu olho para esses softwares rodando na minha mente, olha, esse software aqui não serve mais, lixeira. Ah, esse aqui eu preciso fazer um upgrade, faço um upgrade. Esse aqui eu preciso dar uma ressignificada. E aí eu vou expandindo a consciência e eu vou entendendo que às vezes alguns padrões mentais estão me atrapalhando. Eu não preciso mais deles. Como é que eu mudo? Como é que eu entro para um lugar onde eu tenho uma vida mais saudável, eu tenho escolhas mais conscientes, eu consigo me relacionar. Então, tudo isso está relacionado hoje a essa questão da tecnologia. Não, e é bom você falar isso, alertar as pessoas, até as crianças hoje já estão entendendo, porque elas estão, tipo, os jovens já estão saindo, não estão conseguindo namorar, eles estão preocupados com o telefone, quando eles sentam para conversar com os amigos em volta de uma mesa, todos estão no celular. Eu voltei da China há pouco tempo, eu achei a cena, quero até pôr esse vídeo aí, deixar marcado, eu achei uma das coisas mais absurdas do mundo. Todos no metrô, botei esse vídeo, todos no celular. No celular. Ninguém se olha. Nenhum se olha. Eu olhei pra China e falei, não, isso é brincadeira, né? Acho que errei o vagão. Entrei no outro vagão. Cara, é absurdo. Todo mundo, tecnologia, os caras assim, ó, postura errada, ansioso. Eu sou ansioso, mas você vê os pés dos caras, os caras se mexendo assim. Então a ansiedade dos caras estão correndo deles por dentro. Daqui a pouco vai sair a criança do ventre junto com o celular. Mas mas tá quase, mas tá quase. iPhone 17. É brincadeira, cara. É porque a gente tá vindo, né, de uma cultura onde a gente, assim, tem que parar para questionar algumas coisas e para ver se realmente a gente, como humanidade, quer seguir. Mas tem muita gente despertando já com isso. Né? Eu acho que já tem. Mas precisamos questionar mais, precisamos pensar mais, porque sim, está mexendo demais com o nosso cérebro como máquina, né? Nas nossas sinapses. Isso está impactando na psique, que está impactando nas emoções, que está impactando em tudo. Né? Você sabe que tem um estudo que os últimos mensuração aí do QI do brasileiro, contando com uma questão sistêmica do processo aí,
que envolve educação, mas também envolve essa questão de tecnologia, de uma série de coisas, cara, o QI do brasileiro despencou. Caiu. O nosso QI como população brasileira é o menor, Não. quase de todos. Sério? A gente estava uma média lá de 90 e pouco, 91 e tal, baixou para 83. Então, você veja, com um QI assim, com uma dificuldade de ter uma educação de qualidade, aí vem o telefone, uma mídia social que é extremamente mais atrativo, capturou essa alma. Capturou a alma. Igual você falou, vai ter que ter uma mudança. Já está Tem que tendo, né? ter, Mas tem tá que ter tendo, uma mas mudança. precisa- Tem que ter uma mudança, senão vai ficar muito complicado. Vai ficar a situação. Mas agora vamos para a hipnose. Vamos, meu Deus do céu, vamos. Vamos lá. Queria que você explicasse para a gente como funciona a hipnose. Como que é o funcionamento. Tudo! Olha aqui! Ah, não é isso! Não tem nada a ver com isso. Não é isso. E tchum! Agora eu vou dormir. Né? Então, assim, é engraçado porque às vezes as pessoas falam assim, hipnose? Ai, não, eu tenho medo, né, da hipnose. Eu tenho medo da hipnose. Então, assim, acho que a primeira coisa é desmistificar, né, que a hipnose é uma técnica, é uma ferramenta, né, terapêutica, principalmente hoje, que está se demonstrando extremamente eficiente. A neurociência trouxe uma luz bem bacana através daí que é o lado bom da tecnologia, né? Das novas tecnologias, óbvio, né? Tem os prós e os contras de tudo. Mostrando algumas coisas importantes, por exemplo, quando a gente fala da nossa mente, né? E que a nossa mente, ela funciona muito bem, ela se comunica por imagens, né? Então, a hipnose é algo que acontece se você está consciente o tempo todo. Então, essa é a primeira coisa. Não, mas eu vou dormir, eu vou perder o controle. Não existe isso. Tá? Só que você entra num estado de ondas cerebrais através de uma indução, né? Que são várias induções que você tem, que daí a gente entra numa questão técnica, que faz com que você você saia um pouquinho dessa coisa do racional, do lobo frontal crítico e tudo mais, você entra num estado de mais relaxamento, você entra num estado de ondas alfa, ondas tetas, e ali você consegue acionar, entrar em contato com esse subconsciente. E ali você conversa com ele através muito disso, com uma linguagem subjetiva, com visualização criativa, e é muito interessante. Então, trazendo, né, a metáfora que eu trouxe do computador, né? Então eu consigo acionar esse lugar. Por exemplo, eu tenho um trauma, certo, né? Ou uma fobia. Então você traz essa tela mental dessa fobia e você começa a trabalhar outras imagens, você vai transformando neste estado hipnótico. Né? E você vai trabalhando, ressignificando e levando novas informações para esse subconsciente. E você está prestando atenção, só que você está num hiperfoco ali. E as ondas, como se diz, elas são e elas estão mais baixas, em outros hertz. Né? Não era aquele estado de estar ativo o tempo todo. Você vai baixando, você se desarma um pouco nesse sentido. Na conversa, na tranquilidade? Na técnica em si. Na técnica em si. Então, são várias técnicas, na verdade. Aqui é uma... Então, aí você vai trabalhar essa gama aqui. Tudo isso aqui você consegue trabalhar com a hipnose. Medo, autoestima, ansiedade, medo, autoestima, exatamente. Controle de peso, estresse, depressão. O que mais pega aqui? O que as pessoas, você com o teu conhecimento, eu acho que eu vou falar o que eu acho, mas eu acho que é ansiedade, depressão, ou tem outros focos que dão medo, tem pessoas que têm mais medo, motivação, como que é? Ansiedade, depressão, controle de peso. Em segundo lugar. Tá? Então, ansiedade, depressão... É a mesma coisa. Não a mesma coisa, mas é o que mais procura. Né? O que mais procura. Chega muito mais por esse caminho. Né? E aí tem a questão também de controle de peso. O estresse daí já vem na sequência, né? E que na verdade as coisas às vezes estão interligadas, né? Esse estresse, burnout, sabe? Essa coisa de trabalho, a pessoa
você perde, ela não sabe mais quem ela é, igual você falou, ela perde o propósito. Qual é o teu propósito da tua vida? As pessoas, você pode perguntar para 100 pessoas, se você fizer essa pergunta rápida, as pessoas não vão conseguir responder. Porque elas estão no automático. Exatamente. Né? Estão no automático o tempo todo. E aí você vai fazendo esse trabalho, usando essa ferramenta, né, da hipnose, e é incrível. Tem estudos aí que estão mostrando que, comparativamente com uma psicanálise tradicional ou uma psicoterapia comportamental, né, a psicologia comportamental, versus a hipnose, nós temos aí resultados onde, numa psicanálise tradicional, às vezes se fica ali 5 anos para conseguir um resultado de terapia. Aí você tem, na psicologia comportamental, 2 anos. Aí você tem a hipnoterapia em 3, 4 meses, a terapia ericksoniana. Em 3 meses. Então, você veja, de 5 anos de terapia, para 2 anos de terapia, para 5 meses você consegue o mesmo resultado. Porque a neurociência trouxe esse lugar onde você consegue acessar esse subconsciente. E muitas vezes, né, fazendo novamente o gancho, né, Dudu, com a tecnologia, com o neuromarketing, né, que o neuromarketing se utiliza muito dos conceitos e da base da hipnoterapia, porque é a linguagem subjetiva, é esse lugar subjetivo, né, que a gente está falando e que a gente não percebe que isso está acontecendo absolutamente o tempo todo. Então, deixa eu só fazer um parênteses antes de falar dessa relação. Tem uma outra informação bacana que nos fala que nós captamos através dos nossos sentidos, o tempo, a cada segundo, 400 bilhões de bits. Através da sensação, olfato, visão, ouvido. Então, tudo isso, a gente está aqui, mas os nossos sentidos, de maneira inconsciente, estão captando tudo. Cor, informação, tudo. E aí, adivinhe quantos bits o nosso racional consegue processar, em termos de informação, de tudo que a gente captou com os nossos sentidos. 2.000 bits. E aí eu te pergunto, para onde vai o resto? É muita coisa, cara. É muita coisa. Então a gente está sendo bombardeado o tempo todo por um monte de informação e isso está ficando registrado no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, no nosso corpo. Né? E às vezes você não tendo essa percepção, essa consciência, você acaba gerando um sintoma, uma doença. E você acaba sendo influenciado. Né? O neuromarketing faz isso, né? Na propaganda, que daqui a pouco ele fala assim, escute o barulho do carro, sinta o cheiro do sanduíche, pare agora. Então, aí daqui a pouco, se você não percebe, você sai, você acabou de escutar isso, você está na cozinha, acabou de almoçar, mas aquilo te induziu a ir lá e comer um sanduíche porque você sentiu aquela hora uma vontade maluca de você comer um sanduíche que você não sabe nem de onde que você sentiu essa vontade e você foi induzido a isso, né? Ou você pega o carro e sai e vai... Então, aí você acaba perdendo o controle de muitas coisas, né? Então, a gente está sendo bombardeado o tempo todo. Pensa naquela família que ainda almoça assistindo o jornal. Meu Deus do céu. Pensa como que aquela comida está chegando, a energia que está sendo abastecida, né? Pensa no contexto geral, né? Então, hoje a neurociência já mostra que sim, não é nada esotérico, holístico, é real, é fato, né? Então, a gente tem essa influência direta. E aí a hipnose, ela vai trabalhar nesse sentido de ressignificar algumas coisas, de trazer cura para algumas imagens, para alguns traumas, por exemplo, um acidente de carro, onde você tem uma dificuldade de voltar a entrar num carro. Então, você vai lá naquela cena, né, com técnicas, com ferramentas, e você vai ressignificando essas imagens, vai levando outras informações para esse subconsciente, e aí a tua mente para isso e fala assim, busca, dissocia, ela dissocia a pessoa do problema, porque enquanto você acha que você é aquela sensação, você é aquele problema,
Aí você dissocia, a gente tira a pessoa e olha só pro trauma ali, com a técnica e tal. E aí a pessoa consegue dar uma relaxada. E ali a gente vai trazendo outras informações e vai desensibilizando essa energia, essa imagem. Então é incrível, assim, Cara, os não, resultados é uma coisa são incríveis. Profunda mesmo. Não, o que eu fiquei abismado foi 400 mil e nós... 400 bilhões e a gente processa 2 mil. Que isso, cara? Né? Então você veja o quanto, por exemplo, a gente está vendo um filme e aquele filme, teoricamente, era para ser super legal, um filme de comédia. Mas existem mensagens subliminares ali por trás, onde por trás tem uma tragédia, tem uma morte, tem um drama, tem um conflito, e ali a gente está sendo abastecido de todas essas informações, você não está nem percebendo que você achou que você estava vendo um filme de comédia, mas no final você terminou com uma sensação estranha, porque nem pode comédia. Ter... Né? E nem comédia era, então aquilo fica. Enfim, e aí a gente fala, né, desse movimento de massa que a gente tem vivido, né, onde as pessoas não têm mais essa consciência, e aí é que eu faço o link com as mídias sociais, os meios de comunicação de maneira geral, aonde você está sendo guiado, você não tem essa percepção e esse autoconhecimento. E aí, a autoestima vai aonde, né, Dudu? Isso que eu ia perguntar agora. A autoestima vai lá para baixo. Cara, eu ia perguntar exatamente isso aí agora. A autoestima vai aonde? Para baixo. Vai para baixo. Até porque você olha, né, se você não tem essa percepção, esse autoconhecimento, você olha ali e ali você percebe o quanto você não é bom o suficiente, não é inteligente o suficiente, não é magro o suficiente, não tem a família perfeita o suficiente, não é rico o suficiente, se você não entende o que está acontecendo, né? Então você faz você joga para baixo. Uma bagunça. É complicado, né? Complicado, porque daí eu acho que os caras jogando ele para baixo desse jeito, ele entra em depressão, entra em ansiedade profunda, porque, cara, é complicado, cara. Mas cara, eu não tinha uma noção tão grande que é hipnose, igual todo mundo fala. Hipnose, todo mundo fala, presta atenção, olha, não tem nada a ver, né? Tem a hipnose de palco que a gente fala, né? Porque todos nós somos suscetíveis, né? Toda hipnose é uma auto-hipnose, segundo, né, a minha formação com o professor Lucas Naves, que eu, admiro demais o trabalho dele. Inclusive, vai estar aqui esse final de semana, agora 17 e 18, em Curitiba. Vou estar lá junto com a equipe toda. E então, porque ao mesmo tempo que você está recebendo hipnose, também é uma auto-hipnose porque você está presente. Você está presente no processo. Então, quando você desmistifica essa questão de que, agora você vai imitar uma galinha, você dorme, a pessoa desmaia. Então, tem pessoas que são mais sugestionáveis e outras não. Mas no processo terapêutico clínico, não, você está presente o tempo todo. Inclusive, é importante que você esteja presente, muito focado no processo, para que realmente aquilo seja mais efetivo, mais intenso, mais terapêutico. Olha, André, eu vou falar uma coisa para você. Aquele cara já ergueu o braço, eu não sei quantos minutos tem. Quantos minutos deu do programa já? 43. Isso quer dizer que nós temos 2 minutos para acabar o programa. Ui, meu Deus. Você viu como passa rápido? Passa voando. Eu não perguntei um terço que eu quero perguntar para você. Mas nós vamos fazer uma outra entrevista. Mas agora eu queria que você primeiro falasse para o pessoal de casa, aonde eles podem entrar em contato com você, no teu consultório, como que pode ser feito. Essa câmera aqui é tua, você que manda no programa Pode Dudu é teu. E depois eu vou ter que chamar você de volta para uma próxima entrevista, porque eu preciso conversar e pedir mais algumas... A gente não conseguiu falar de programação neurolinguística. Você está vendo? É isso que eu falei, não conseguimos falar de nada, na verdade, de nada, porque foi muito gostosa a história, foi uma coisa que me pegou também, entendeu? Que me tocou, porque realmente eu sou ansioso, sou isso é muito importante pra gente, mas fala com você agora. Muito bem, muito obrigada. Nós vamos voltar, hein? Vai ter que fazer de volta. Combinado, eu adoro, muito obrigada mesmo. E, então assim, quem quiser saber um pouquinho mais, né? Então eu trabalho não só na questão clínica,
mas também eu tenho palestras direcionadas a grupos, né? Em escolas, em empresas, né? Que eu acho que são informações e ferramentas importantes, né? E que isso impacta muito na gestão, né? Porque hoje você vê, inclusive, a questão das dificuldades nos relacionamentos e tudo mais, né? E, enfim, é bastante Não, coisa. pode falar. Pode então, falar. dá para me procurar lá no perfil do Instagram, que é Andrea Soares 1111 _terapias. E aí me manda um direct lá e aí a gente vai conversando, vai aprofundando. Eu também atendo na clínica. Lá no Instagram também tem o endereço. Também faço alguns trabalhos a domicílio. Então a gente está nesse lugar aí de realmente poder ser uma ferramenta, uma facilitadora, né, desses processos de autoconhecimento. E de expansão de consciência, que hoje a gente fala muito da expansão de consciência, que é um outro assunto legal. Então nós temos muito da nova era. Aqui, ó. Nossa Tá Senhora. marcado aqui, ó, na pauta, não consegui. Mas é que passou gostoso porque as pessoas realmente tocam nas pessoas. É realmente o que você falou, você comunicou, é o que toca bastante no ser humano e as pessoas precisam escutar. Então, e quando fala nisso, passa rápido. Você me permite? Olha só. Claro, então, assim, ó, você que está aí, triste, meio desesperançoso, com agonia, com ansiedade, não tá legal. Então, assim, ó, primeira coisa, pensa, você não é isso, tá? Você não é isso, você é muito mais do que isso. Então, essa é a primeira coisa que tem que entender. Tem que dissociar disso para você se resgatar. Você precisa se resgatar, entender verdadeiramente quem você é, né? Resgatar essa autoestima, botar as coisas em ordem, organizar esses neurotransmissores, essa bioquímica, através de todas essas ferramentas, né? Então, estou super à disposição, espero ter colaborado de alguma maneira. Mas nós temos que marcar, eu ia com o Saulo vai ter que se virar. Primeiramente, obrigado. E o seguinte, a culpa disso aí é o Saulo, porque tem que parar com 45 minutos, não é isso? Não é nossa, não é isso? Vamos sair fora da nossa responsabilidade. Mas daí é legal, aí a gente marca outros. Exatamente. Mas primeiramente quero agradecer, obrigado pelo teu carinho e com certeza eu vou ser um cliente teu que eu preciso ir lá. E quero falar para todo mundo, ó, fica ligadinho que vai ter a parte 2. Que bom. Fechou? A gente pode até fazer uns exercícios ao vivo, dá para inventar moda aí. Vamos fazer. Legal. Obrigado, Andréia, pelo carinho. Gratidão, Deus eu que agradeço. Você, amém. Com muita você paz, também. Saúde, e acima de tudo, com muita fé. Um beijo, Deus abençoe todo mundo. E até o próximo podcast. Pode, Dudu? Aqui tudo pode.